DS87, Diego Souza vai entrar no decorrer do jogo contra a equipe do Londrina. Outra coisa, o Sport só não vai repetir o time que jogou contra a equipe do ABC lá em Natal, para esse jogo contra o Londrina, porque o Eduardo está entregue ao departamento médico e dificilmente vai jogar. Roberto Rosales deve ser o lateral direito. Olha, a procura de ingresso é impressionante, meu amigo. A segunda parcial, olha, já passou mais de 17 mil ingressos vendidos. E o jogo só acontece no sábado, às 8h45. Então, corra para garantir a sua presença, porque vai ser a reestreia do Diego Souza na Ilha do Retiro com a sua excelência o torcedor. Estádio lotado, pressão, jogo difícil, mas o Sport tem que entrar para atropelar. Tem que ser um time dominante, tem que propor o jogo, tem que ter uma marcação alta, linhas altas para buscar o resultado. E um detalhe interessante, né? A gente está vendo que o sarrafo da Série B subiu, 67 pontos hoje para conseguir o acesso, não pode desperdiçar jogo em casa. E o técnico Anderson Moreira sabe disso. Apesar da vitória diante da equipe do ABC, onde o time não jogou bem, o Anderson sabe que ele precisa fazer o time jogar, porque mesmo com a vitória diante da equipe do ABC, o clima não está tão favorável para ele, né, nesse jogo diante da equipe do Londrina. Esse é um momento ainda de tensão, porque o time não está jogando bem. Mas torcedor é muito momento. Basta o time, né, ganhar, fazer uma boa exibição, que aí é tudo festa. O torcedor esquece tudo. E eu sempre digo que o dirigente ele tem que ser muito razão e não emoção, para decidir as coisas de forma a depois não atrapalhar, não viver o que o Ceará está vivendo. O Ceará mudou 4 vezes de treinador, torcedor. O treinador iniciou a competição da Série B, foi o paraguaio Gustavo Morínigo. Depois chegou Eduardo Barroca, completamente diferente. Depois veio o Guto Ferreira e agora tem o Wagner Mancini, 4 técnicos numa Série B. O Ceará não sobe, porque precisa de 67 pontos, eu até fiz um comentário sobre isso. O Ceará só tem 41. Precisaria, em 10 jogos, ganhar 8 e empatar 2. Quer dizer, para mim o Ceará já foi, não tem condição de subir não. É uma opinião que eu tenho e pelos números frios, né, dessa Série B tão nivelada, tão equilibrada, que vai ser, em termos de pontos de corte, a segunda mais difícil. Só vai perder para 2012, quando a Série B, naquele ano, o Vitória subiu com 71 pontos e o São Caetano conseguiu os mesmos 71 pontos e não conseguiu acesso. Esse ano o bicho vai pegar também nessa reta final da competição. Mas o detalhe é que a gente vê, por exemplo, que aquela fase de oscilação de alguns clubes já começa a passar. E a gente já vê equipes despontando aí. Um Guarani da vida que está brigando, vai brigar pelo título, é um time forte. O time do Alberto Lousa, que treinou a equipe do Sport. O time do Vila Nova, para mim, já começou a ficar para trás. O Criciúma vai brigar. O Novo Horizontino sai atropelando todo mundo. O Vitória, para mim, dá um pulo, porque só precisa de 15 pontos em 30 para conseguir o acesso. E eu acho que o Sport em 30 pontos para conseguir 17, eu acho que dá também para a equipe do Sport sonhar e pensar no título, galera. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, no título e também, obviamente, como prioridade, o acesso, porque essa altura do campeonato vale muito essa questão do acesso e não só o título, apesar do torcedor do Sport estar batendo o pé e querendo o título. Esse QR Code é da Bet Nacional, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Aponta a câmera do seu smartphone, do seu celular, entre, cria sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Profetiza na Bet. Bom, o time do Sport vai com o Denis no gol, o Roberto Rosales na direita, Rafael Thierry Sabino e Filipinho, Felipe,
Fabinho e Jorginho. Labandeira, Wagner Love e Peglo. Esse é o time do Sport. Ah, mas o Eduardo ainda vai passar por uma avaliação médica, é verdade. Tem essa quinta-feira, tem a sexta para definir a concentração para o jogo do sábado. Acho eu que dificilmente o Eduardo vai para o jogo. Até porque pelas informações que eu tive, ele não treinou, ele está sendo avaliado, mas eu acho que ele não vai para o jogo. Roberto Rosales, para mim, vai ser o titular. Diferença, porque o Eduardo é um cara mais agudo, mais presença de área, é um cara mais atacante. O Roberto Rosales fica muito mais na retaguarda e não tem essa velocidade para ir no fundo para o cruzamento. E assim, o Eduardo já está mais entrosado com o Labandeira. Mesma coisa do lado esquerdo, né? Eu acho que aquela ala esquerda do Sport com o Igor Cariús e o Juba era show. Agora tem uma nova dupla, que é o Filipinho e o Peglo. Então esse é outro time. Mas a grande expectativa do torcedor do Sport é ver o Diego Souza. Diego Souza entrou, né, DNA de artilheiro, fez o gol, deu a vitória. 3 pontos para o Sport importantíssimos que vai somar nesse final de competição. E agora é um jogo contra o Londrina que está na zona de rebaixamento, mas que não é fácil. Porque vai brigar e está desesperado para sair daquele lamaçal ali. Então vai jogar tudo que sabe e que não sabe. Vai dar pressão de toda maneira. O Sport vai encontrar um adversário chato, difícil, um adversário complicado. Que aí é até bom porque vai testar esse time do Sport. Porque o Londrina vem com tudo. O Sport tem que ir com tudo também. E aí tem que ter um jogo apoiado bom do meio campo. Tem que ter 2 alas que passam o tempo todo. Jogadas trabalhadas pelo meio com transição rápida, velocidade e finalização. O Sport precisa. Aliás, o terço final do campo do Sport tá devendo. Já são 10 jogos do Wagner Love sem um golzinho e tá na hora dele deslanchar. Tá na hora dele aparecer porque a pressão já tá grande por parte da torcida e pelo que eu vejo do futebol e da exigência do Wagner Love, ele mesmo já tá se cobrando muito. Ele já quer esse gol de toda maneira. Ele já quer, né, voltar a marcar e brigar por artilharia. Hoje ele tá na vice, né, com 10 gols e parou ali. E são 10 jogos, cara, 10 jogos sem marcar um gol. Então é complicado realmente para um artilheiro viver esse tempo de seca. Mas no segundo tempo, aí sim vai ter a entrada do Diego Souza. E aqui, ó, vou falar um negócio para vocês. Eu acho que o Diego Souza entra com o time ganhando, que é diferente dele como entrou lá para resolver o problema contra a equipe do ABC. Que a pressão do Sport lá no ABC, lá em Natal, no Frasqueirão, não estava surtindo efeito. E aí, né, aquela história, quando o cara, meu amigo, tem estrela, o cara chuta para fora e a bola entra. O Roberto Gonçalves errou o chute, a bola ia para fora, mas chegou no pé do cara. E aí ele só fez empurrar para o gol e esse gol deu ao Sport acho que um alívio gigante, né? Já vinha 5 jogos sem vencer, venceu. E agora o Sport já está a 3 jogos sem perder, inverteu o papel. São 2 empates e 1 vitória. E aí, esse jogo contra o Londrina, como eu falei, o Sport precisa de 17 pontos, precisa de 5 vitórias e 2 empates. E pode perder 3 jogos. Pode perder 3 jogos. 5 vitórias, 2 empates e perder 3 jogos. Só que esses jogos, considerados para o Sport perder, é com vitória lá dentro, é contra o Ceará lá dentro, é contra o Juventude lá dentro. São equipes barra para vencer fora. Mas eu acho que o Sport tem também condição de vencer. Mas dentro dessa realidade, é bom o Sport começar a ganhar. Até porque eu já fiz até um comentário também sobre isso. Se o Sport joga já sabendo os resultados do jogo do Vitória, que deixa eu confirmar aqui, o jogo do Vitória é o jogo da equipe do Guarani. O Guarani joga... Ah, não, desculpa. O Guarani... É isso mesmo? Não, deixa eu só dar uma confirmada aqui que eu tinha adiantado. Pronto. Essa é a rodada 29, eu tinha adiantado aqui. Rodada 29. O Sport já joga sabendo o jogo do Guarani, que joga contra o CRB, e do Vitória, que joga contra o Ituano. Quer dizer, o Sport já entra em campo no sábado à noite para saber se vencer, assume a liderança na rodada. Pode ser que o Vitória não consiga vencer. Aliás, no caso do Vitória, tem que perder para a equipe do Ituano. E no caso do Guarani, se o Guarani empatar com a equipe do CRB, e é difícil ganhar do CRB lá em Maceió, e o Sport vencer o jogo, o Sport assume a liderança mais uma vez nessa rodada de número 29
da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma rodada interessante, com certeza. Daqui para frente a gente vai ver muitos jogos disputados, bicho pegando. E agora eu sempre digo que é hora de separar os homens dos meninos. É hora também do leão beber água. E o mais importante, é hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. Então esses são os ditados populares que a gente geralmente usa. Mas like, joinha, comenta aqui embaixo. Importante demais sua presença, sua participação. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Muito obrigado mesmo. Você é show aqui no canal. Você dá essa moral pra gente. Você faz parte do nosso canal aqui. E é muito legal e eu agradeço desde já. Muito obrigado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, valeu.